Bom dia a todos. Obrigado, Ângelo. Portanto, o Ângelo já disse tudo, já falou aqui naquilo que o que vai ser basicamente este webinar. Vou tentar não ser muito extenso e me explicar um bocadinho quais são as funcionalidades da aplicação, qual é que os vários use cases que a aplicação pode ter, nos vários cenários de aplicação no dia a dia. Portanto, é uma ferramenta extremamente simples também de trabalhar, à semelhança daquelas que nós temos e dos webinars que temos vindo a fazer até relativamente ao Business Planner. Esta sim mais focada para a área de controle orçamental, nomeadamente o controle orçamental é uma disciplina interna da empresa que muitas vezes pode ser extremamente complexa. Nós aqui não estamos a abordar, digamos, orçamentos muito complexos, mas apesar do software permitir até um grau interessante de detalhe que é possível fazer na orçamentação, principalmente na área da exploração, tanto nos rendimentos como nos gastos. Mas eu vou já passar aqui a apresentar o ecrã. Portanto, este é o cenário inicial do controle orçamental. Ele permite fazer múltiplos orçamentos, portanto é ilimitado. A licença que é adquirida permite fazer mais do que um orçamento. Isto pode ser mais do que um orçamento para uma empresa, ou vários orçamentos para várias empresas. Portanto, aquilo que for possível fazer dentro do orçamento, o software consegue. Eu vou aqui, então, vou arrancar aqui com um demo webinar. Eu vou tentar mostrar digamos, um webinar já mais, se calhar está mais este orçamento de demonstração, um mais já preenchido e outro depois não tanto preenchido, mas onde eu vou depois demonstrar, digamos, a importação. Explicar que o software está dividido em três áreas, ou seja, é possível desenvolver o orçamento em três áreas. Na fase 1, que é a fase menos, digamos, preliminar, é onde são colocados neste ecrã os inputs gerais, portanto, aquilo que nós vamos trabalhar, nomeadamente a nível de taxas de IRC, taxas de imposto, as taxas da Segurança Social, os prazos médios de pagamento e de recebimento, que são importantes depois para a área de outputs. Aqui alguns desvios, digamos, alguns alertas que é possível o software colocar, portanto, eu tenho aqui uma coisa muito linear, mas é possível eu colocar, por exemplo, 10% de um alerta se o resultado líquido do período for inferior ao previsto, maior que 10%, portanto, nós temos aqui uma possibilidade de colocarmos alguns alertas ou configurar alguns alertas que depois mais à frente eu vou mostrar. Portanto, esta é a fase inicial. Depois temos uma segunda fase de inputs previsionais e depois uma terceira fase, que é a fase de análise, a fase onde é possível não só analisar os desvios, com a integração de dados históricos, e nós temos a possibilidade de fazer a importação desses dados históricos através de um motor de importação que nós temos. E depois as análises, como ainda há pouco o Ângelo referiu, as análises, um dashboard onde é possível fazer algumas análises económico-financeiras baseadas não só no histórico, como também na parte previsional e misturar um bocadinho estas lógicas de comparação. Portanto, aquilo que o software tem de base é, digamos, a parte que é relevante ao balanço e à demonstração de resultados, aquilo que é o normal de contabilidade da empresa. Nos inputs gerais, pronto, e iniciamos aqui o nosso orçamento. O software tem ele demonstra aqui o último ano histórico, o último mês histórico e a média mensal que foi feita. E depois à frente tem aqui o mapa de rendimentos. Este mapa, como veem, as células a mais amarelas são as células que são passíveis de ser preenchidas, as outras não. Portanto, mas eu aqui de facto já tenho aqui vendas lançadas provisionais, ou seja, todos estes dados que estão aqui são previsionais, portanto, são dados que eu já coloquei no orçamento. No entanto, eu aqui não os posso preencher, eu já vou mostrar nos outros mapas, que são os mapas de detalhe. No entanto, nos inputs provisionais, há algumas rubricas, neste caso aqui as vendas, as mercadorias, que são preenchidas através de mapas de detalhe. Significa que eu não tenho que fazer os cálculos à parte de dizer, ok, eu em janeiro vou vender 305 mil euros, mas eu vou dizer que vou calcular
produto a produto, ou serviço a serviço, ou mercadoria a mercadoria, e posso orçamentar dessa forma detalhada e no final o software gera de facto este somatório. Os mapas que estão aqui disponíveis para inputs são os normais de um orçamento. O mapa de FSEs, com os FSEs todos aqui definidos, pronto, os custos fixos, as taxas de IVA que são atribuídas a cada um dos FSEs, e depois o software faz o cálculo. Eu não tenho os FSEs vazios, mas ele depois faz o cálculo automático dos FSEs. Os mapas de gasto pessoal, que é também um mapa que vem derivado dos mapas de detalhe, ou seja, eles podem ser preenchidos com o mapa de detalhe, outros gastos que eventualmente possam existir. Um mapa de investimentos também, portanto, existe aqui, estes ativos fixos tangíveis ou intangíveis são passíveis de mudar, ou seja, eu posso colocar aqui uma máquina ABC, aquilo que eu quiser, e o software automaticamente contabiliza esse investimento que eu vou fazer. Há algum mapa de desinvestimento também, se for necessário desinvestimentos, se estiver cabimento no orçamento. Temos o valor contabilístico a bater e o valor da venda. Um mapa de amortizações, tendo em conta os novos investimentos que vão ser colocados. Um mapa de financiamento também, se for possível integrar algum tipo de financiamento, a nível de aumento de capital, prestações fundamentais, etc. Um serviço de dívida, onde é possível colocar aqui empréstimos bancários de médio e longo prazo e de curto prazo. Aqui sim já colocar os valores globais e é suposto que eu tenha esses valores calculados à parte. E depois no final o software desenvolve aqui uma demonstração de resultados previsional e um balanço previsional. Portanto, tudo isto é gerado a partir dos dados de inputs previsionais. Por último, depois tem aqui, de facto, um mapa muito, muito importante em qualquer orçamento, que é o orçamento de tesouraria, o mapa de orçamento de tesouraria financeira. E aqui neste mapa eu consigo, digamos, gerar todo o resultado, tanto de recebimento quanto de pagamentos, que advém daquilo que eu orçamentei. Mas, para chegar, como eu estava a dizer no início, estes inputs previsionais, alguns dados, no caso aqui do financiamento ou dos investimentos, etc., são colocados diretamente neste mapa, mas há outros mapas, como o caso das vendas, nós chamamos os mapas de detalhe. Eles estão aqui, inputs previsionais detalhados. O que é que estes mapas permitem? Permitem que eu consiga orçamentar muito mais detalhadamente aquelas rúbricas que muitas vezes são mais complicadas de calcular ou que eu tenha de calcular em mapas à parte, nomeadamente as vendas de produtos, as prestações de serviços, as compras de mercadorias e matérias-primas e os próprios IVAs. Então, por exemplo, aqui num cenário eu tenho um exemplo que é, na orçamentação de mercadorias, eu tenho aqui duas linhas. Se repararem, cada mapa, os mapas que estão vazios só têm uma linha, mas é possível acrescentar mais linhas. Existem estes botões aqui, adicionar linha ou remover linha, onde eu posso adicionar as linhas que eu quiser e colocar os itens, ou neste caso os produtos que eu quiser e orçamentar. O exemplo que eu tenho aqui lançado, tenho em mercadorias, tenho aqui duas mercadorias, se eu quisesse adicionar mais uma vez eu vinha aqui, carregava no mais. Coloquei as unidades que eu tenho previsto de vender ao longo do ano, tenho depois o preço unitário de cada uma e o software faz-me o cálculo. Isto para quem conhece o Business Planner, o controle orçamental, o Business Planner tem isto a funcionar também, e o controle orçamental, nós implementámos estas funcionalidades no controle orçamental de modo a dar mais possibilidade de detalhe aos nossos utilizadores. De referir que, ao fazer isto, o software replica estes dados, esta box 1 e a box 2, os produtos ou as mercadorias que eu vou aqui inserir, nomeadamente, por exemplo, aqui nos IVAs. Se eu vier aqui aos IVAs, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar um produto, já agora, só para verificarem, produto 1, ele automaticamente aparece aqui como produto 1 no IVA, ok? E eu posso acrescentar aqui as taxas. No caso das mercadorias, eu de facto tenho aqui a possibilidade de definir um IVA de venda destas mercadorias. Eu posso ter uma mercadoria a 23% e posso ter outra a 12% ou 10%. Estamos aqui a inventar taxas, mas para vos demonstrar que aqui este grau de detalhe é importante porque
permite que eu, nos IVAs, e que é algo muito importante na gestão da tesouraria de uma empresa, e já que estamos a falar de um controle orçamental mensal, eu que possa definir IVAs específicos para cada produto. Não é? Neste caso aqui o software faz o cálculo automático dos IVAs em função daquilo que são os valores dos produtos. É válido também para a prestação de serviços, IVA de compra de mercadorias também e IVA de compra de matérias-primas. Portanto, estes são os mapas detalhados. Recapitulando um bocadinho, temos os inputs. Nos inputs nós fazemos a configuração de tudo aquilo que vai ser as taxas do nosso orçamento. Depois temos a parte dos inputs provisionais, com alguns mapas a serem preenchidos diretamente aqui, outros a serem preenchidos a partir da zona do detalhe. Se eu vier aqui, por exemplo, o mapa da FSEs, eu consigo colocar, neste caso aqui, nos FSEs eu consigo colocá-los diretamente, os valores. Se eu passar aqui à parte dos desvios, isso já não é... se eu passar aqui à parte dos detalhes, eu já tenho aqui a questão das vendas de produtos e vendas de mercadorias, onde eu já posso orçamentar detalhadamente. A partir do momento em que nós temos esta funcionalidade colocada, já estamos a ter já o nosso orçamento preenchido, então há a possibilidade de eu começar a confrontar este orçamento com aquilo que são os meus históricos. Então, agora passamos aqui a outro, eu vou aqui chamar um outro webinar. Esta demo webinars é um fecheiro com menos informação. Eu aqui basicamente só preenchi a nível da prestação de serviços. De referir que aquele demo que estávamos a ver corresponde a um template mais antigo, o template atual e que vai na instalação do software, permite também orçamentar o mapa de recursos humanos, tal e qual, e à semelhança do mapa que nós temos no Business Planner, orçamentar os recursos humanos detalhadamente, ou seja, eu aqui tenho as categorias e posso adicionar até mais funcionários, mais categorias de funcionários, e orçamentar o número de pessoal e as remunerações base e o software fazer-me o cálculo automático, ou seja, isto implica que este mapa 4 aqui de gastos pessoal seja preenchido de forma automática a partir do detalhe. Mas, como eu estava a falar, nos desvios, portanto, há um orçamento, é uma ferramenta muito importante, mas ela torna-se ainda mais importante se eu for atualizando esse orçamento e fazendo a análise e fazendo o cálculo dos desvios. É possível fazer análise de desvios nestes mapas, no mapa dos FSEs, nos gastos com pessoal, etc, portanto, na demonstração de resultados e no balanço. Então, mas como é que eu posso colocar os dados? Ou seja, eu podia colocar os dados aqui manualmente, mas o programa tem a possibilidade de fazer a importação. Nós temos um motor de importação neste software que basicamente importa tudo o que são SAFTs ou até balancetes em formato Excel. Este mapa, este importador, é um programa que eu aqui chamei, arranca através deste botão que está aqui em cima, e arranca de forma separada do controle orçamental. É, digamos, uma ferramenta adicional que o software tem. O que é que ele faz? Ele vai gerindo, eu consigo importar dados, armazenando dentro de um repositório de dados que o próprio programa tem, e depois mais tarde vir a utilizar nos orçamentos que eu quiser. O software tem aqui uma interface muito simples, este é um motor de importação, ele é baseado num software que a RCR tem em parceria desenvolvido com a New Start, onde eu participo, que é o Moduli, portanto é uma ferramenta de análise que neste momento a RCR ainda não comercializa, mas vai comercializar em breve, mas nós já utilizamos esse motor de importação dessa ferramenta e que é utilizada aqui também com a integração direta do controle orçamental. Portanto, isto é uma interface muito fácil, tem as empresas com que eu trabalho, ou seja, eu posso adicionar aqui várias empresas ao repositório de dados, significa que cada empresa que eu tenho aqui, o software cria um espaço, uma base de dados para poder armazenar os dados. E depois tem aqui 3 áreas, estas são as 2 áreas de importação, ou importar balancetes em Excel de uma forma muito simples, portanto, o que o software pede é que seja encontrado um balancete, eu vou buscar o balancete, digo qual é que é o período desse balancete e como é que este balancete como é que nós arranjamos este balancete? Bem, ele é através
pode ser exportado, e deve ser exportado, a partir de qualquer software de contabilidade. Qualquer software de contabilidade tem a possibilidade de, um exemplo que eu estou aqui a mostrar, de exportar um balancete desta forma. E depois, como eu vou mostrar já de seguida, o nosso importador permite configurar e dizer, ok, em que zona é que está o número da conta, a descrição, as várias colúnicas a débito e a crédito correspondentes ao período, ao acumulado ou aos saldos, e a partir daí o que o software faz é, eu localizei aqui este balancete, e eu vou configurar, digamos, e vou dizer, ok, olha, o número da conta está na coluna A, o nome da conta está na coluna B, os movimentos a débitos mensais, etc., estão na coluna C, etc. Eu posso depois guardar esta configuração, ou seja, não tenho que estar a inserir isto, porque imagina, eu estou a importar, no caso dos balancetes, eu tenho que importar mês a mês. Okay? Portanto, é uma das funcionalidades que estão limitadas a um balancete em Excel. Eu exporto em Excel um balancete acumulado num determinado período e o programa vai ler, ou seja, significa que eu hoje estou a tratar com... eu queria fazer uma importação dos dados históricos de março, então eu ia à minha contabilidade, exportava um balancete em Excel do março acumulado e chegava aqui ao programa, ou seja, eu já sabia, já tinha a configuração, sabia que o número da conta estava na coluna A e o nome da conta na coluna B, e etc., e os saldos na coluna D e na coluna H, etc., e eu utilizava essa configuração para importação. O software o que vai ler, vai ler esses fecheiros, vai importá-los e vai colocá-los dentro em formato de balancete dentro do software. Aqui neste caso faz mês a mês. No caso do SAFT, aqui já estamos a trabalhar com algo mais, até que facilita muito mais o trabalho. O SAFT também é algo que é uniforme e qualquer software de contabilidade permite ir buscar esses dados. O que o SAFT permite é importar mais do que um mês, ou seja, o software faz um tratamento... para aqueles que conhecem mais concretamente a estrutura de um SAFT, o SAFT não tem balancetes, ou seja, aliás, tem um balancete de abertura e um balancete final, mas tem os saldos, tem os balancetes de abertura e pelo meio tem extratos, ou seja, tem os diários, tem os extratos destes movimentos. O que o nosso software faz, o importador, como nós utilizamos, a base é o balancete, são as contas da contabilidade de um balancete, ele faz a importação desses extratos e vai recriar a partir dos saldos iniciais, dos saldos finais e do plano de contas que existe dentro do SAP, ele vai construir os balancetes de janeiro, de fevereiro, de março, etc. Portanto, faz essa construção e guarda esses balancetes. Portanto, se eu estiver a importar com um balancete em Excel, eu tenho que importar através deste importador um a um. Se eu utilizar a importação do SAP, então eu posso importar um ano inteiro, 12 meses de uma contabilidade e posso inserir lá aqui. Neste caso, eu vou aqui usar um SAP de exemplo e vou aqui usar um SAFT que só tem 2 meses, portanto, para efeitos de... e o que ele vai fazer, portanto, eu agora vou correr, ele pergunta aqui se eu quero importar e que vai criar, ao importar, ele vai depois guardar novamente os dados, se já tiver dados guardados, imagina, eu estou a importar de janeiro ou de fevereiro, eu no mês a seguir vou buscar o balancete, vou buscar o SAFT à mesma, com o mês de março, e o software vai correr através desta importação e vai atualizar os dados, ou seja, já vai atualizar os dados não só de março, mas também referente a janeiro e a fevereiro, porque podem ter havido correções contabilísticas, etc. Portanto, como viram, o software é rápido, fez esta importação muito, muito rápida, tendo em conta até as funcionalidades de conversão que ele está a fazer e de construção dos balancetes. Eu posso até, antes de os integrar dentro do orçamento, posso consultar os dados, eu posso carregar neste botão, consultar dados importados e o software arranca esta interface e, por exemplo, o fevereiro que eu acabei de importar para a empresa Webinar, eu posso ter aqui várias empresas, ou seja, isto é uma das vantagens. Imagine se for uma empresa de contabilidade e fizer alguns orçamentos para clientes, eu posso ter aqui mais do que uma empresa e posso importar dados por mais do que uma empresa, portanto não é limitado. Da mesma maneira que eu posso fazer vários orçamentos para uma empresa, vários orçamentos para várias empresas, aqui a importação segue a mesma linha. E eu aqui posso escolher, apresentar, olha, eu hoje importei e agora quero, antes de integrar, eu quero consultar este balancete. Então eu posso escolher aqui, entre estas várias opções, e fazer, por exemplo, posso ser só as contas agregadoras, por exemplo, ou as contas do razão, e faço inserir. O que o software faz, vai à base de dados dos dados que acabaram de ser colocados,
e vai aqui fazer uma listagem completa de todo o balancete. Portanto, isto como estão a ver, ele está aqui a listar. Eu depois, mais tarde, posso olhar para este balancete e posso verificar se existem alguns erros, algumas incongruências. Até posso me ter enganado e importar, estava a contar importar o balancete da empresa A e importei o balancete da empresa B. E depois permite também fazer a exportação, ou seja, aqui viram, ele já listou, portanto ele listou, é um balancete até com alguma extensão. E o que ele fez, eu posso depois exportar este balancete para Excel também e trabalhá-lo de outra forma. Portanto, posso utilizar tem estas funcionalidades. Este é só, como disse, isto é só uma opção de consulta, eu importei. E agora como é que nós vamos utilizar estes dados então nos desvios? Ou seja, eu venho aqui à minha opção de desvios e tenho os dados orçamentados, onde eu posso até verificar, eu posso aqui, nestas opçõezinhas aqui em cima, eu posso retirar e posso visualizá-las, posso tirar o real, posso tirar o desvio e ficar só com o provisional. Portanto, o software tem esta vantagem de configuração, mas eu tenho o real, já tenho aqui um nível de prestação de serviços, mas tenho o real a zero. Como é que eu faço a integração? Neste botão aqui, na opção dos desvios, carregar históricos e reais, eu vou escolher a empresa que eu estou a trabalhar este orçamento, ok? Esta é uma empresa webinar, e vou dizer que quero importar o janeiro e o fevereiro, ok? E, ao atualizar os dados históricos, o software vai carregar os dados históricos concluídos e depois vai para os meses que eu estou a trabalhar. Existem aqui alguns cálculos que, como sabem, no SAFT isso não existe. Nós temos um balancete, nós não sabemos o que é corrente e não corrente, não é? Isso é só, nós só conseguimos obter dentro da nossa contabilidade. A nossa contabilidade é que tem, o software de contabilidade é que tem essa configuração. Quando nós exportamos um balancete, nós estamos a olhar para um balancete, não temos lá nada que diga, nós podemos identificar contas que estão lá correntes e não correntes, mas o software aqui não sabe, porque cada empresa tem a sua configuração contabilística. Então aqui permite-me, o software coloca, por exemplo, no caso dos financiamentos e outras contas a pagar, tudo pré-definido em corrente, e eu aqui vou dizer qual é o valor que está lá que configura para não corrente. Confirmo, na mesma forma, o fevereiro também é a mesma coisa, e o software automaticamente o que fez foi aqui carregou todos os dados do balancete dentro do real. E neste momento já tem a coluna real já preenchida. Ou seja, eu aqui já tenho o orçamentado, no caso da prestação de serviços, e tenho aqui o real em janeiro. Tenho aqui o orçamentado para fevereiro e tenho aqui o real, efetivamente, o que aconteceu. Então eu já começo a ter aqui, eu também se quiser posso esconder aqui alguns meses, posso não ver os meses, estou a esconder março, por exemplo, e julho e agosto, etc., porque não me interessa ver. Pronto, e só tenho o janeiro, fevereiro e o total. E tenho aqui, para aquilo que eu tinha orçamentado, ou seja, eu aqui já tenho o orçamento. Este total não é o total só de fevereiro e de janeiro, é o orçamento todo. Se eu mostrar aqui março, vão ver que tem aqui também dados, mas no caso do real, eu ainda não tenho dados para março, portanto só consigo comparar janeiro e consigo comparar fevereiro, portanto aqui já consegui analisar desvios. E tudo isto é colocado, é espalhado, digamos, por todos os mapas que estão aqui dos desvios. No caso dos FSEs, os gastos com pessoal, o mapa de investimentos, etc. Okay? Permite estar aqui a ver, como estão aqui a ver, o previsional que eu fiz dentro do meu orçamento e aquilo que eu fui buscar com a importação do SAP da minha contabilidade nesta empresa. Portanto, esta fase 3 é de facto a análise dos desvios e depois temos uma outra fase que é a fase da análise dos dashboards e da análise económico-financeira que o software desenvolve. Portanto, ele aqui, já agora eu te referi só que aqui em qualquer destes mapas é possível exportar para Excel. Okay? Eu posso exportar estes mapas que estão em qualquer mapa que exista aqui, posso exportá-lo para Excel. Isto dá alguma vantagem, e para além para Excel eu também o posso imprimir. Pronto, ele imprime o mapa tal e qual como está e exporta também tal e qual como está. Exporta só com dados, ou seja, leva à formatação também, não exporta, é com dados. Eu até posso colocar aqui
aqui tentar exportar um mapa. Ok, temos de eliminar. E vou abrir o fecheiro em Excel. Portanto, como estão a ver, o software exportou o janeiro, fevereiro e março, que foram os períodos que eu assinalei, que estavam assinalados lá, e o final. Aqui está a minha prestação de serviços com os dados orçamentados para janeiro, aquilo que é o real e aquilo que é o desvio. Eu depois posso, se quiser, posso utilizar o Excel, como uma boa ferramenta de gestão que o Excel é, para poder fazer as minhas análises, outras análises à parte, ou criar relatórios personalizados, etc. Como eu estava a dizer, isto para terminar agora a fase, digamos, a análise do controle orçamental. Na parte dos desvios, o que eu vou ter é a capacidade de analisar rúbrica a rúbrica. E tenho aqui alguns dashboards, onde o software apresenta aqui alguns dashboards interessantes. Tem aqui alguns comentários que o software vai fazer em função daquilo que é a análise dos dados finais. Tem uma análise à tesouraria provisional, tem aqui alguns indicadores da demonstração de resultados que é possível analisar. Mais uma vez, eu posso comparar entre real e o provisional, posso comparar também acumulado e período, posso analisar aqui os desvios por rúbrica entre acumulado e por período. Tenho esta possibilidade e automaticamente aqui o software muda-me estes dashboards. Aqui na análise económico-financeira tem também a vantagem que eu posso estar a fazer uma análise económico-financeira por período e a histórica, ou seja, tenho aqui a comparação do que é o provisional e o que é o real, e tenho aqui alguns dos indicadores, digamos, mais óbvios da análise financeira, a rendibilidade dos capitais próprios, o prazo médio de recebimento, por exemplo, e o pagamento, que são importantes para perceber como é que está a ser gerido esta fase, a rendibilidade operacional das vendas. Tudo isto eu também consigo exportar posso imprimir também ou posso exportar para uma imagem, não para Excel, mas o programa vai criar um dashboard, digamos, vai criar uma imagem que eu posso depois integrar num relatório ou algo do género. O software tem ainda também aqui uma opção de slideshow. Isto é uma opção não é muito complexa, mas é uma opção interessante. Se eu estiver a trabalhar, imaginem que eu vou para uma reunião, eu posso utilizar esta opção de slideshow para mostrar, de facto, alguns indicadores, alguns gráficos e estar a falar com o meu cliente e estar a explicar de uma forma mais amplificada aqui o orçamento. Portanto, é o slideshow que tem esta vantagem. E, portanto, basicamente é isto. É um controle orçamental, é uma aplicação muito simples de trabalhar. Ela segue todo o pressuposto do que é necessário para um orçamento. Orçamentar tem os mapas, os pressupostos, digamos, do orçamento, tem os inputs provisionais, nestas áreas, em todos estes mapas que estão aqui a ver, né? Segue todo digamos, este enquadramento contabilístico. Depois, alguns mapas detalhados que é possível eu ainda criar mais um nível de detalhe e orçamentar item a item nas vendas, nas prestações de serviços, nos gastos com pessoal, etc. E depois, aqui a opção dos desvios, que facilita imenso. Imagina se tivessem que preencher estes dados todos aqui nestas colunas de forma manual, o software, através do importador de dados, neste caso até utilizando um SAFT, ele consegue fazer a importação logo automática e poupar imenso tempo na integração desses dados. Ou seja, em vez de estar a preencher os dados manuais, e mês a mês, aquilo que ele faz é integra automaticamente os dados. E depois a análise final, que tem aqui alguns dashboards interessantes e engraçados de visualizar, e que normalmente nós até o visualizamos melhor se for desta forma gráfica. Ângelo, acho que eu concluí o webinar do... Obrigado, Rui. E acho que Obrigado. Acho que consegui, pelo menos, analisar quase todas as áreas, ou as áreas todas do que é o controle orçamental. Sim, de facto, este software prima pela simplicidade. Aliás, pela estrutura até de menus que o software tem, não é muito extenso. Portanto, não é numa lógica de orçamentação rápida, de todo.
acaba por ser uma ferramenta até bastante complexa do ponto de vista daquilo que é a construção do orçamento de uma empresa. Há, no entanto, algumas questões que até acabam por ser frequentes por parte ou de clientes ou de potenciais clientes e se calhar uma que salta mais à vista, que por vezes é colocada, é a possibilidade do software poder trabalhar a vertente orçamental por centros de custos. Portanto, há empresas que têm essa necessidade e muitas vezes nos confrontam com se este software é capaz de corresponder a essas necessidades. E há pouco tempo, tanto eu e o Rui tivemos uma questão, e eu julgo que a pessoa em causa está na audiência. Não sei se te queres pronunciar, Rui, acerca dessa possibilidade e, de certa forma, detalhar um pouco mais dessa forma de trabalhar. Sim, o software, e daquilo que verificaram, não tem internamente, ou seja, quando eu crio um fecheiro de orçamento, ele não permite, não está preparado para dentro daquele orçamento eu subdividi-lo em centros de custo, não é? Em centros ou unidades de custo. O que é possível fazer, e isto porque para alguns clientes nossos, temos um ou outro que já nos transmitiu isso e que temos isso pelo menos guardado na nossa memória, que já nos chegaram essa modo de trabalhar, é fazer um orçamento para cada centro de custo e utilizar a parte da exploração, digamos, das vendas e dos gastos, orçamentado por cada custo. É lógico que depois o balanço e a demonstração de resultados não vão sair de forma integrada, mas é possível, como é possível eu criar vários orçamentos, é possível sim eu fazer essa separação de orçamentos específicos, cada fecheiro corresponder a um centro de custo. Digamos, depois não faz a junção desses valores num global, mas como eu expliquei, ele consegue exportar depois para Excel todos aqueles mapas e os mapas de output, então finais, se eu exportar, eu depois posso os agregar e posso fazer uma orçamentação ou um fecheiro em Excel onde simplesmente somo aqueles valores e tenho um orçamento integrado ou um output final de orçamento integrado. A importação também é possível importar dados por centro de custo, depende depois do grau de especificidade ou de configuração que tem no software de contabilidade, mas é desta forma, ou seja, dentro do software, dentro de cada orçamento não é possível dividir por centros de custo. Por exemplo, um bocado à semelhança que nós temos no Business Planner, onde é possível orçamentar por vários mercados, não é? Eu posso sectorizar. Aqui não, eu posso dá a possibilidade de eu de facto fazer a orçamentação por centros de custo, para cada um orçamento para cada centro de custo, e depois, se eu até quiser agregar ou quiser fazer algum grau de personalização, posso então exportar, como eu mostrei aqui, os valores para Excel e o mapa, não só não só os valores, como também a parte da formatação que são exportados, e eu posso ter ali material para trabalhar um orçamento mais detalhado, mais aprofundado. Ok, pronto. Se calhar esta é a altura em que deixaríamos totalmente à vontade não só para dar um feedback acerca daquilo que é a vossa percepção do software, mas também algumas questões ou dúvidas que tivessem e aproveitássemos este tempo para fazer algum esclarecimento. Também referi que através de e-mail, através do nosso site, há muita informação acerca deste software, há muito conteúdo que temos produzido à volta deste software, vídeos, atividade de blog, portanto há ali muita informação que complementar ou que acaba por ser complementar à apresentação que o Rui fez e vos dá também uma melhor percepção daquilo que é o software. Vocês também têm do vosso lado, todos sem exceção, a versão de demonstração, portanto acaba por ser mais uma camada de análise à ferramenta. É exatamente a mesma versão que o Rui acabou de apresentar, portanto podem trabalhar em demo o orçamento tal e qual o Rui o fez. Trabalhar, sim, o orçamento não tem grandes limitações em termos de demonstração, só não me permite gravar, etc., mas podem explorar à vontade. E uma das coisas que eu queria salientar, já em jeito de conclusão, é que de facto, e acho que tinha referido isso ao início, mas posso concluir também desta forma, é que o software
o controle orçamental, a lógica dele é, de facto, para agilizar o processo de fazer um orçamento. Sabemos que é uma ferramenta, é uma peça contabilística, uma peça financeira muito importante para as empresas, muitas delas não o fazem com tanta frequência, às vezes porque é complexo fazer, não é? Porque é, de facto, um orçamento que, se nós quisermos dar o grau de detalhe, aí depende muito da área de negócio. Nós aqui tentamos fazer um orçamento que seja uniforme, que dê para qualquer negócio, por isso é que nós temos a tal hipótese de poder exportar para Excel, o que permite depois dar-lhe outro grau de detalhe, outro grau de aprofundar um bocadinho mais o orçamento, de personalizá-lo um bocadinho mais, mas aqui o objetivo é de facto perceber que um orçamento, que tipo de peça é que é esta, um orçamento. O orçamento pode se tornar uma ferramenta muito complexa, mas nós aqui tentamos descomplexá-lo e tornar uma ferramenta rápida e, digamos, em termos de use cases, isto é utilizado ou para o consumo próprio da empresa, ou temos também muitos clientes que têm gabinetes de consultoria ou gabinetes de contabilidade e que para alguns clientes eles próprios desenvolvem, como têm essa peça de consultoria nos serviços que prestam, constroem eles próprios o orçamento e depois apresentam ao cliente e, de facto, depois podem controlar, como eu vos disse, este modo de importação que traz uma vantagem muito grande, que é de poder integrar os dados automaticamente, de uma forma muito rápida. Então, como eu disse, se fazer a importação pelo SAP é uma coisa extremamente fácil de fazer. Então, basicamente é isto. Temos aqui o Luís, eu vou dar permissão para que o Luís possa colocar a questão. Bom dia. Olá, viva Luís. Bom dia a ambos. E bom dia a quem Olá. estiver a ouvir, se estiver mais gente a ouvir, espero que sim. Portanto, relativamente, primeiro agradecer o vosso esclarecimento relativamente à questão dos centros de responsabilidade, não é? Porque obviamente que a grande maioria das empresas, ou uma grande parte das empresas, tem mais do que uma área de exploração e, portanto, a divisão da exploração por centros de responsabilidade é absolutamente essencial na gestão e, portanto, seria bom que no futuro, e deixo a sugestão, que pensassem em poder dividir efetivamente as contas de exploração em centros de responsabilidade. Relativamente à versão, portanto, nós, no caso concreto da organização de trabalho, nós temos cerca de 29 centros de responsabilidade, portanto, é muito difícil fazer orçamentos separados, até porque depois há muitos gastos comuns que têm que ser repartidos por matrizes de imputação aos diversos centros de responsabilidade e, portanto, aqui é que é importante que o software dê resposta e efetivamente aí aparentemente não dá resposta, não é? Mas admitindo fazer a análise isoladamente, como estava a sugerir há pouco, o Rui, não é? Eu acho que isso seria possível, pelo menos fazer uma análise da exploração no que respeita às imputações diretas, não é? Aos gastos diretos e rendimentos diretos dos centros de responsabilidade. Mas há pouco estavam a dizer que era possível testar e eu estaria disponível para testar e depois importar um balancete do centro de custo respectivo, não é? Mas, na verdade, eu na versão demo que tenho, não tenho ativos as linhas, os botões de mais que me permitem inserir linhas nos detalhes do carregamento de dados. Portanto, quando vamos aqui à opção do detalhe, não é? Na página principal, eu tenho à direita em cima no cabeçalho um mais e um X para colocar ou remover linhas e no meu caso não está ativo. Agora, não sei se isto tem a ver com alguma opção, configuração da versão demo. Não está ativo em que pode-me dizer qual é que é o mapa. Portanto, neste caso, imagino que eu vou à venda de produtos, não é? Se eu colocar o rato sobre uma linha amarela nos produtos, unidades, quantidades vendidas, não é? Teoricamente devia conseguir acrescentar uma linha para pôr mais produtos, para poder depois introduzir o detalhe que me permite exportar o total para o mapa principal. Não sei, eu vou aqui se calhar. É aí mesmo? Aqui? Eu aí não consigo introduzir linhas. Não está disponível? Não. Mas não, pronto, então se calhar deve ser alguma opção que está desativada na demonstração. Pronto. É que se me for possível, eu posso fazer efetivamente um ensaio. Eu não sei se na versão demo é possível importar um balancete analítico. Não. Não me recordo se é possível ou não fazer a importação. Não me recordo se é possível fazer um teste de importação, mas eu julgo que sim. Pronto, é assim, na versão demo, atendendo a esta limitação dos centros de custo, para nós, obviamente, na versão demo era importante testar isto em condições reais e perceber se
se dá para tirar e se dá para integrar um balancete analítico e comparar com a previsão, não é? E isso poderia efetivamente ser interessante, porque eu acho que, sob o ponto de vista da utilização, sob o ponto de vista do utilizador, o software é muito friendly, não é? É simples. Nós estamos a fazer isso hoje através da exportação de dados do ERP Primavera, com que nós trabalhamos, para uma folha de Excel, passando pelo Access, que nos permite depois dividir em centros de custo, e depois fazemos a análise final no Excel. Obviamente que uma solução destas seria muito mais interessante e ajudava muito. Não é? Sim, claro. Essa parte de podermos testar com a viabilidade da importação tal qual o Luís está a solicitar, podemos perfeitamente agendar e colocar nas nossas agendas uma sessão individualizada onde façamos esse mesmo teste para que possa testar, obviamente. Sim. Fica a sugestão. Ok, muito obrigado pela atenção, Luís. Igualmente. Não sei se há mais alguma questão. Ok, eu lanço um último tópico, até porque na audiência estão pessoas que residem noutros países e, nomeadamente, no que diz respeito à importação dos dados. Aqui a questão, quando não estamos a falar ou quando não temos ou não dispomos do fecheiro SAFT e quando estamos, por exemplo, em Angola e temos a necessidade de importar os dados da contabilidade, teremos que o fazer somente e só teremos a possibilidade de o fazer através de balancetes em Excel. Correto, Rui? Sim, correto. Sim. Mas mesmo assim, de qualquer maneira, tem que levar ali alguma adaptação, porque as contas não são iguais, de certeza absoluta, e pode haver ali um grau. Mas, por exemplo, a questão, mesmo para Portugal, o importador pode assumir vários níveis de detalhe também, ou seja, eu posso exportar um balancete na contabilidade que não seja muito detalhado, só com as contas agregadoras, por exemplo, e ele faz essa importação também. E aí não preciso de importar os clientes ou as várias descrições dos terceiros. Quando nós estamos a trabalhar, no caso português, com o SAP, é de facto a ferramenta ideal para fazer essa importação, porque de facto tudo o que é enviado no SAP, tudo o que é contabilístico está lá, os movimentos, o software que faz gera esses balancetes a partir dos extratos do SAP. No caso de Angola, pronto, isso não é possível, não tem essa, pelo menos não temos a aplicação ainda preparada para fazer uma integração. Para já não existe SAP, não é? Mas a questão dos balancetes, de facto, tem a possibilidade de importar, ele importa tudo, os valores que estiverem lá, ele importa. Depois há um mapeamento que é necessário, se calhar, fazer previamente para algumas contas, nomeadamente contas de exploração, se calhar, contas de clientes, terceiros, para fazer esse mapeamento e para integrar. Mas, como digo, depende depois também qual é o nível e o grau de detalhe que se quer colocar no orçamento. Exatamente. Pronto, não havendo mais questões, deixo o repto através do nosso site, rcrcontabilidade.pt, através do e-mail. Podem colocar as vossas questões, dúvidas que existam, tentarei esclarecer rapidamente. Tendo do vosso lado a versão de demonstração, qualquer questão ou uma necessidade de uma apresentação com mais detalhe individualizada, estamos receptivos a isso. Se não há mais feedback da vossa parte, daríamos como terminado este webinar. Referi que nós vamos renovando estas sessões, portanto, o webinar do controle orçamental tem seguido numa periodicidade mensal, noutros softwares fazemos de forma mais assídua, mas pelo menos uma vez por mês temos sempre a possibilidade, e mesmo vocês, de poderem estar novamente presentes e, eventualmente, com mais estudo do software, poderem voltar aqui com questões e obterem o esclarecimento necessário.